Geração eleita, o nosso lema é Deus aprende. Paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa da Superintendência da Juventude e Restauração. E este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, próximo ao centro de Porto Alegre. E na presidência do Ministério Restauração, o pastor Humberto Schmidt Vieira. Diretor de comunicação é o evangelista Rodinaldo Goulart. Supervisor da Sub-Região Sede Internacional é o presbítero Leonardo Goulart e líder da Juventude da Sede Internacional é o diácono Tiago Machado. E na apresentação de hoje, irmã Victória Adolfo e a irmã Rode Benacu. Paz, Senhor, irmã Rode. Paz, Senhor, irmã Victória. Então, nós convidamos os nossos irmãos a se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares, compartilhe com seus contatos nos status, porque este programa com certeza será uma bênção. Então, eu vou pedir agora, nesse momento, que a irmã Rude faça uma oração inicial para nós começarmos este programa. Glória a Deus, oremos. Senhor, na Tua presença estamos nessa noite. Senhor, queremos glorificar Teu santo nome por essa oportunidade que Senhor nos dá de poder estar aqui, de poder falar acerca do Teu amor, acerca, Senhor Jesus Cristo, da Tua obra. Senhor, pedimos que o Senhor venha tomar o controle, Senhor Jesus Cristo, desse programa, que o Senhor venha estender a Tua mão, que Teu Espírito Santo venha estar com cada um de nós, Senhor. Dirige cada palavra que vai ser dita, Senhor, que o Senhor venha impactar a vida, Senhor, através, Senhor Jesus Cristo, testemunho, Senhor, do pastor que iremos, Senhor, entrevistar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, responder perguntas, talvez de um jovem que está, Senhor Jesus Cristo, há dias já, ou há tempo, pedindo uma direção Tua, Senhor. Queremos que a Tua vontade se estabelece, Senhor Jesus Cristo, neste momento, que Teu reino venha nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, agora são 10 horas e 15 minutos. E a maioria dos cultos já terminaram, muitos estão chegando em casa, estão terminando as últimas tarefas do dia, mas vai valer a pena esses minutos aqui com essa programação, porque hoje nós temos um convidado muito especial que acaba de chegar do campo missionário. Então, nós vamos estar ouvindo um louvor e já retornamos. Glória a Deus. Outro nome
Então, nós estamos aqui com um pastor, um missionário, um herói da fé, o pastor Sandro Paixão. Paz do Senhor, pastor Sandro. Não estamos tendo retorno aqui. Agora estão ouvindo? Agora sim. Paz do Senhor. Paz do Senhor, uma Vitória, uma Grace e todos os jovens que estão conectados nesta noite no programa da Superintendência da Juventude. Glória a Deus. Pastor, faz pouco tempo que o senhor chegou da África, isso? Isso, faz um mês e alguns dias que estamos aqui de volta do campo missionário. Glória a Deus. Então, nessa noite, iremos fazer algumas perguntas para entender um pouquinho mais sobre sua história. Mas antes disso, eu convido os irmãos que estão participando de abrir a sua Bíblia, quem puder, no livro de Atos 1, versículo 8, que diz: Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, a gente vai deixar já... quem tiver uma pergunta para o missionário pastor Sandro, pode deixar no chat que iremos fazer essas perguntas depois. Passo a palavra para a Vitória, que vai começar as perguntas. Então, o senhor poderia iniciar nos contando um pouco da sua história? Se o senhor nasceu em um lar cristão, se a sua família já era cristã, se já conhecia o Evangelho? Ok, uma boa pergunta. Eu sou parecido com a história do Timóteo, pai grego e mãe judia, né? Então, meu pai não era crente e a mãe vem de um lar cristão e os dois casaram. Então, o pai não ia na igreja, mas a mãe seguida ia na igreja, embora não estava na comunhão, mas sempre participava dos cultos. Então, eu nasci num lar assim, né? Tinha os meus avós que eram crentes e os meus avós paternos que eram ímpios. E eu não gostava de ir na casa dos meus avós maternos, porque quando eu ia lá, eles botavam aqueles discos antigos sobre a última trombeta e falavam do fim do mundo. Eu não gostava. Eu gostava mais de ir na casa dos avós paternos, que lá daí tinha as coisas do mundo, né? Sim. Piadas, coisas que as famílias fazem, assim, as famílias mundanas. Né? Então eu me criei ali, jogando carta, essas coisas ali, bebendo, fumando. E qual foi o momento assim que o senhor teve um encontro com Deus? A irmã diz a minha conversão. Isso, exatamente. Eu estou na sala que eu me converti, vamos dizer assim. Glória a Deus. Hoje estou aqui bem sentado na sala onde eu tinha 20 anos de idade. Estava com 20 anos de idade e era domingo de manhã, 8 horas mais ou menos da manhã. Eu tinha vindo de uma balada, né, que nem diz hoje. No meu tempo era discoteca. E tinha dormido pouco tempo. Tinha chegado na discoteca há pouco tempo, estava dormindo. E minha mãe bateu no quarto e disse: Ó, Sandro, tem uns irmãos na igreja que vieram te visitar. Aí eu disse: Bárbara, tá de essa hora. Mas levantei e fui atender, a visita era para mim. Então, 2 irmãos entraram, um era diácono, outro era auxiliar. E aqui nessa sala, um falou um versículo bíblico e o outro orou. Depois eles foram embora. E eles falaram uma palavra que impactou muito, né? O irmão que
que era o diácono, ele disse: tu é conhecedor da palavra, tu vai na igreja de vez em quando, tua mãe é crente, então só vou deixar um versículo para ti. Ele leu lá em Apocalipse que fora ficariam os cães, os feiticeiros, os idólatras. Aquela palavra, não foi uma palavra de conforto, de amor, foi uma palavra de condenação. Sim. E orou conosco ali e foram embora. Quando chegou umas 7 horas da noite, por aí, aí eu ia terminar minha balada, né? Ia para a discoteca de novo, a domingueira, começava mais cedo, porque terminava meia-noite. Quando eu botei a mão na maçaneta da porta, eu me lembrei do versículo que foi lido de manhã. E eu voltei para dentro de casa, troquei de roupa e fui no culto, e de lá nunca mais saí mais. Nunca mais saí da Glória a igreja Deus. e converti ali. Glória a Glória a Deus. Deus. Que tremendo, né? Que eu vejo que esses dois homens foram como missionários, né? Por mais que o Senhor já tinha contato com a palavra, o Senhor já tinha o conhecimento da palavra de Deus, mas não teve esse encontro ainda com Deus. E a partir do momento que a palavra, o Espírito Santo começou a trabalhar no seu interior, o Senhor tomou essa decisão de se entregar por completo, né, a Deus. Isso. Glória a Até vou Deus. contar um mistério, que já que nós estamos no trabalho de juventude, espero que a minha esposa não esteja ouvindo. É ela que disse assim para os irmãos: vai lá na casa da irmã Ruth fazer visita para o filho dela. Que a Sim, irmã já entrou Rita na próxima pergunta. já gostava de mim. E Olha aí ela mandou vir aí. aqui em casa. Glória a Deus. Uma estratégia, né, de Deus. A próxima pergunta Exato. era isso. Como o Senhor conheceu a irmã Rita? A gente sabe que o Senhor e a irmã Rita foram para a África, né? Então, o senhor pastor Sandro e também a missionária Rita também, que é uma grande mulher de Deus. Queremos saber como foi o encontro de vocês. Sim, como eu era filho de mãe crente, então seguidamente eu ia na igreja. Então, dizia assim: fulano está aí. Eu conhecia aquele pregador, aquele grupo que ia cantar. Aí eu ia, gostava, né? Gostava. E a irmã Rita me conheceu dali, né? Da igreja, de participar, e eu era muito quebrantado. Eu chegava no culto e começava a chorar. Eu tinha um vazio muito grande na minha alma. E era interessante, ela era praticamente a que mais cantava os hinos da harpa. Ela era a jovem que mais cantava os hinos da harpa. Então ela começava a cantar, chegava lá no culto, ela começava a cantar aqueles hinos da harpa, aquilo me inundava o coração. E eu começava uma choradeira e chorava do começo ao fim do culto. Então nós se conhecia dali, né? Assim, eu conheci ela de vista, assim, nunca tive assim, intimidade, amizade. Nunca conhecíamos. Entrou alguém aí junto, parece. Então nós nos conhecíamos assim, de nos ver, né? Mas depois que eu me converti, então ela já orava por mim, né? Ela já orava por mim. Deus já tinha falado para ela que eu ia ser o esposo dela. Então ela já estava orando por mim. E o dia que eu me converti, então, fui para a igreja, e ali começamos uma amizade, nós éramos amigos. Glória a Deus. E aí eu disse para Deus: eu já estou algum tempo na igreja, eu preciso de uma esposa, né? Eu comecei a orar assim. E aí, tá dando interferência de alguma coisa, né? Agora parou. E aí, eu vou contar coisas de jovem, né? Então, jovem. Fique à vontade, pastor. E aí, então, eu disse: Deus, eu preciso casar. A gente vem do mundo, coisa e tal, então eu preciso casar. Aí eu gostava muito de estar na congregação, que eu congregava aqui na vila, né? No bairro onde eu moro. Então, eu não gostava de sair. Eu era um jovem que gostava de estar na minha congregação,
participar dos cultos ali, das atividades ali. Mas eu pensei assim, bom, para mim, arrumar uma namorada, tem que começar a sair. Então eu comecei a ir nos cultos, na sede, nos congressos de jovens. Eu não ia nessas coisas. Aí comecei a ir. E comecei a me interessar por uma ou outra menina que aparecia, comecei a conversar. E aí eu vi que eu estava fazendo que nem Sansão, procurando esposa com os olhos carnais, né? E aí um dia eu disse, Deus, eu estou errado. Eu estou fazendo uma coisa errada. Eu quero que o Senhor me mostre quem é minha esposa. E aí naquela época tinha uma revista chamada Jovem Cristão, que era da CPAD. E essa revista chegou nas minhas mãos e estava escrito assim: às vezes o jovem procura sua esposa em tantos lugares e ela está do lado dele e ele não está vendo. E aí vem outro e toma aquilo que era dele. Aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a olhar para as irmãs, então, que eram da congregação onde eu estava. E aí Deus me mostrou a irmã Rita. E aí daí eu fui na casa do irmão que veio aqui em casa falar de Jesus para mim. Fui lá na casa dele e disse: irmão, me diz uma coisa, como é que é a irmã Rita? Aí ele disse: a jovem Rita, uma bênção, uma jovem bem crente, de família, papapá, contou toda a história dela. E aí eu comecei a orar, pedir para Deus, né, mostrar, pedir um sinal para Deus, e Deus me deu o sinal. E no culto que Deus me deu o sinal, quando terminou o culto, eu saí na rua e disse: amanhã eu vou lá na tua casa para pedir tua mão em namoro. E assim nós começamos o nosso namoro. Glória a Deus. Que história linda, né? Sim, os E projetos Deus, de Deus. exatamente. E Deus sabia do dia de hoje, né? A gente nunca, às vezes realmente o jovem ele tem esse defeito, a gente vai dizer de ficar, a gente fica olhando longe. Às vezes Deus tem perto, mas Deus sabe os Sim, meios. sim. Deus, eu creio que Deus ele reúne propósitos, chamados. A gente vê que Cada realmente, um, cada um é um jeito, né, que Deus faz, sim, não com é tudo certeza. igual, né? Deus Aham, tem Mas Deus muitos já tinha caminhos. preparado a irmã Rita, tinha preparado a irmã Rita para mim e estava preparando eu para ela. exatamente. Sim. Glória a Deus. Então, a próxima pergunta é: quando e como que os irmãos vieram para o Ministério Restauração? Como foi que iniciaram na obra de Deus? Ah, tá, ok. Como eu fui ganho um trabalho evangelístico, então eu comecei a trabalhar também com evangelismo. Com esse irmão que me ganhou, que hoje ele é pastor da restauração também, pastor Maurício de Lima. E aí ele começou a trabalhar à noite e o líder de jovens, procurei o líder de jovens e disse: agora o que vamos fazer? Eu estou pouco tempo trabalhando com ele ali de evangelismo. Ele disse: não, toca tu mesmo. E começou a fazer evangelismo. E aí eu, a irmã Rita e mais uma turma de jovem começamos a fazer evangelismo e começamos a ganhar almas para Jesus. Começamos a fazer culto nas casas, daí fazia culto numa casa, aí o vizinho sabia que tinha culto, pedia fazer na casa dele, aquele que daquela primeira casa ia na casa daquele vizinho, o outro vizinho também queria, e assim começou e não tinha mais lugar dentro das casas. Daí eu conversei com o pastor da igreja e disse: olha, nós estamos com muitas pessoas e não tem mais lugar nas casas para fazer culto. Posso abrir um culto de discipulado aqui na igreja? Ele concordou. Nós abrimos um culto de discipulado e foi o culto que tinha mais assistência, né? Vamos dizer assim, mais gente nos cultos. Era o culto de discipulado. Ganhava até mesmo do culto de doutrina na época, né? Que nós éramos do outro ministério. E a gente ensinava a doutrina, como eu me converti, e em 6 meses eu li a Bíblia toda. Então eu comecei a ter um entendimento bíblico muito grande. O meu avô era crente já há muitos anos.
E ele me dizia, como é que tu tem entendimento desse jeito aí? Eu não tenho, faz tanto tempo que eu estou na igreja, eu não sei, eu estou lendo e as coisas me vêm, me saltam aos olhos. Ou seja, Deus me deu o dom da palavra. Eu não entendia isso, né? Eu era crente novo. E abri esse culto de discipulado e comecei a pregar a doutrina bíblica sobre corte de cabelo, televisão, tudo que a gente aprendeu, só que nunca foi ensinado pela igreja. Porque o antigo ministério, até alguns em bairros que nem o nosso, tinha assim uma certa limitação, então eles não ensinavam. Só diziam que não podiam, mas não diziam por que não podiam. Não tinha um aprofundamento bíblico, né, para explicar. E a gente, com uma facilidade, conseguia explicar, e aquele culto começou a crescer, crescer, crescer. Foi o maior culto que enchia a igreja. Glória a Deus. E começamos o trabalho de Deus assim, começamos a obra de Deus trabalhando ali. Só que daí, como a gente começou a pregar doutrina, o próprio pastor já não gostou, porque ele não pregava e dizia que não podia mais pregar doutrina, que não era mais assim. E a gente começou a ficar sufocado. Daí começou as perseguição, nós fomos para o mesmo ministério, só que na mesma cidade, só que num campo, né? Um campo diferente. E ali ficamos, que nem Davi, né? Na caverna. Não trabalhamos assim, afinco, né? Estamos ali, cumpríamos escala, alguma coisa assim, até que ouvimos que o pastor Humberto abriu o Ministério da Restauração. Nós já conhecíamos o pastor Humberto. De vez em quando, para nos alimentar, nós íamos até a igreja que era lá não me lembro agora. Centro-Sul. Um distrito Centro-Sul, em Porto Alegre. Nós íamos lá para pegar um culto lá e víamos cheio da glória de Deus, né? Palavra, revelação, doutrina. E vínhamos cheio, vinha eletrizado de Deus de lá. E quando ficamos sabendo que o pastor Humberto tinha aberto o ministério, nós já passamos para o Ministério da Restauração. Glória a Deus. E Tem gente que diz assim, eu vou pedir uma revelação para Deus para ir para o Ministério da Restauração. E eu dizia assim, irmãos, se você está bebendo uma água turva, e aparece uma água cristalina, você vai perguntar para Deus qual água que você vai tomar? Eu não vou perguntar nada, eu sei que se a água é cristalina, é a água que Deus quer que eu beba, é aquela ali. É verdade. Então eu não orei, Deus, será que o Senhor quer? Não, Deus quer que eu tenha santidade, que eu tenha um ministério que me ajude, né? Então, logo fui para o Ministério da Restauração. Glória a Deus. Glória a E Deus. foi aqui no Ministério Restauração que o senhor recebeu a chamada para a África? Como foi Não, que... a chamada para a África eu já tinha desde que me converti. Deus já sim. tinha me dado sonho mostrando que eu ia para a África. O senhor Uma pode vez eu nos sonhei- trazer esse relato, como foi a chamada de Uma- Deus? Uma vez eu sonhei, o sonho é vivo até hoje, esse sonho. Eu sonhei que eu estava com a minha esposa caminhando por uma estradinha, aqui nós chamamos de picada, né? Aquelas estradinhas assim que é feita no meio do mato, assim, que faz aquele carreiro. Eu sonhei que eu e a irmã Rita estávamos de mão dada caminhando e na nossa frente tinha outro casal caminhando na nossa frente. E eu disse, onde é que eu estou? E continuamos caminhando e eu não sabia onde é que nós estávamos. Até que eu olhei assim para a direita da estrada, né, daquela picada, e vi um menino negro, negrinho, deitado com um cupizeiro como travesseiro. Deitado no meio da rua, assim, com um cupizeiro como travesseiro. Quando eu vi aquele negrinho, eu disse, eu estou na África. E aí aquele casal entrou numa casa, eu me lembro até hoje do sonho. Entrou naquela casa feita de bambu e revestida com argila. E em cima era palha, uma casinha pequena.
é redonda, entramos dentro, aí eu olhei assim, pelas paredes entrava réstias do sol, assim, para dentro, assim, porque não estava toda rebocada certinha, entrava então réstias de sol para dentro, e o casal disse, aqui vocês vão ficar. E nos demos as mãos num círculo para orar, e quando eu abaixei os olhos para orar, enxerguei o piso, o chão era feito de cinza. Eu nunca tinha visto chão feito de cinza. Aí acordei daquele sonho e fui falar com meu avô. E aí falei para ele, né, do chão, como é que era. Ele disse, isso é muito comum lá fora. Hoje não acontece mais, mas lá fora era muito comum as pessoas pegar cinza, fazer barro da cinza e fazer o chão. Fica tipo um cimento. Assim. Eu disse, eu nunca vi isso, mas apareceu no sonho. Sim. Aquela foi a primeira vez que Deus me mostrou alguma coisa sobre a África. E aí, então, depois, começamos a trabalhar com trabalhos de missão na igreja. Aquela chama foi acendendo cada vez mais. Conhecemos o trabalho da Heróis da Fé. Então, os congressos de Heróis da Fé nós íamos, antes mesmo de ter o Ministério da Restauração. Ficamos conhecendo alguns missionários. E depois disso, quando estávamos já no Ministério da Restauração, nós fizemos o curso de Missões Heróis da Fé e esperamos Deus nos levar. Foi Glória a que Deus Deus. levou nós para a África. E quando o senhor recebeu como vou dizer isso? Esse convite do pastor Humberto que o senhor fosse para a África para ser missionário, o senhor teve algum preparo? E em qual país da África que o senhor foi? O preparo foi a escola de missões. Sim. E eu estava pastoreando a área de Novo Hamburgo de 2013 a 2017, por aí. E um dia, era uma terça-feira, tinha a consagração da União Feminina, então a minha esposa ia toda terça-feira, terça ou quinta, não me lembro agora, para o culto da União Feminina, na consagração, ficava o dia todo lá. A minha filha ia estudar e eu ficava em casa sozinho. Aí eu tinha um período devocional de oração e num desses dias Deus falou claramente comigo, Moçambique. Claramente na oração Deus falou Que Moçambique. tremendo. Aí eu levantei da oração, fui no computador, pesquisar na internet o que era Moçambique. Aí vi que era um país africano, fala portuguesa, a moeda era metical, a capital era Maputo, e fui pesquisando. E aí peguei, quando terminei a pesquisa, vi tudo ali, escrevi naquela página em branco da Bíblia, que fica entre o Novo e o Antigo Testamento, escrevi a palavra Moçambique e fechei a Bíblia. Passou. Aí quando eu estava pastoreando a área de Araranguá, em Santa Catarina, o pastor Humberto estava em Portugal naquele momento, e eu sabia que ele estava em Portugal, e era 8 horas da noite, ele me liga de Portugal. Aí conversamos um pouco, eu disse, como é que o senhor está aí em Portugal, pastor? Como é que estão as coisas? Ele disse, eu não estou em Portugal, estou na África. Os pastores da África conheceram o nosso ministério pela internet, solicitaram a nossa visita para implantar o Ministério da Restauração aqui na África. E eu estou na Zâmbia. O senhor está na Zâmbia? Sim, estou na Zâmbia. Só que o país que vai ser a nossa... não é sede, a nossa base missionária, né? Vai ser Moçambique. Quando ele disse que vai ser Moçambique, meu coração quase saltou pela boca. Aí eu disse, então nós temos que conversar, pastor, porque eu tenho algum assunto para o senhor sobre Moçambique. E aí ele voltou, logo já era a convenção, ele me chamou na convenção, conversamos. Não, um pouco antes da convenção, ele conversou comigo. E eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Então vamos orar, porque nós vamos ter que levar alguém para Moçambique, porque lá vai começar a obra missionária. E aí oramos, quando chegou na convenção,
ele falou comigo, se eu estava pronto para ir, disposto para isso, não tem problema, vamos para lá. E aí fomos para Moçambique. E fizemos o trabalho lá. Glória a Deus. E quando os irmãos chegaram na África, certamente houve um choque transcultural. E quais foram as maiores dificuldades que os irmãos enfrentaram lá na cultura, na alimentação? Não sei quais foram essas barreiras É, que... a gente, quando faz o curso de missão, e eu deixo aqui um conselho para todos os jovens que estão estudando, faça o curso de missão, é muito importante. E a gente faz esse tema, né? No curso tem esse tema chamado choque transcultural. Então a gente vai meio preparado para isso, mas quando chega lá, tudo que tu aprende cai por terra, porque é muito além. Tu sai da teoria e vai para a realidade, né? Então, nós fomos para um país que, em primeiro lugar, é um país socialista, comunista. Então, já tem essa dificuldade, pobreza, miséria e o roubo por parte do próprio, das pessoas do governo. Tudo que tu vai fazer, eles querem que tu molhe a mão deles. Então isso era uma coisa muito ruim para nós, né? Porque a gente não era acostumado com isso. A alimentação, a gente se alimentava como aqui no Brasil, embora que bem mais caro, né? Um quilo de café, por exemplo, eu nunca comprei. Para os irmãos terem uma ideia, eu nunca comprei café em Moçambique, porque o quilo do café estava mais de R$100. Nossa. Então, eu nunca comprei café. Então, nós comprava um café solúvel que 60% era raiz de chicória e os outros 40% era café, realmente. Então, comprava um solúvel desse aí, que era mais barato, né? E carne, a melancia, eu gosto muito de melancia. Lá tinha melancia, mas uma melancia era mais de R$100, uma melancia. Uma maionese Hellmann's, por exemplo, custava umas 8 maionese aqui. Um potinho de maionese. Então, o custo de vida lá era muito alto. Então, a gente comprava alguma coisa de vez em quando. Eu comprava maionese Hellmann's, de vez em quando. Não comprava sempre, mas de vez em quando. Porque as comidas deles lá é muito diferente. A minha esposa dizia assim, nós comemos praticamente a mesma coisa que nós comemos no Brasil, mas o gosto é bem diferente. A carne tinha outro gosto, o feijão tinha outro gosto, o arroz tinha outro gosto, tudo tinha outro gosto. Então, a gente sentia... eu, quando ia para lá, emagrecia muito. Essa era uma parte boa, né? Eu emagrecia. Em 2 meses, eu perdi 10 quilos. Entrou na dieta. Uma dieta. E o calor era muito intenso. O frio deles lá era 16 graus só. A irmã Grace sabe, né, que na África é bem quente. E a cidade de Tete é a cidade mais quente de Moçambique. E então chegava até 50 graus no termômetro, fora a sensação térmica que passava. Jesus. Então tudo era bem difícil. Aí a questão da igreja também, porque nós somos uma igreja, Ministério da Restauração, uma igreja dentro de outra igreja, porque eles já tinham igreja. Então lá eles tinham os costumes de dançar, né? O jeito deles pregar era diferente. Então tudo era uma coisa que dava um choque. Então nós fomos implantando devagarinho os costumes dos cultos brasileiros, como é que era. Tinha um culto de quarta-feira, por exemplo, que eu coloquei o culto de quarta-feira como um culto igual ao do Brasil. Então eu fazia tudo igual ao Brasil.
né? Sim. Para eles já aprender como é que nós fazia. E assim nós fomos indo até que Deus foi abençoando. Mas o choque transcultural é uma realidade, mas com o tempo tu vai se adaptando. E a gente vê que o povo africano, no caso, o continente africano, ele tem muito essa questão da dança, né? Porque os crentes, eles se apoiam naquele versículo que diz que o rei Davi se alegrou e dançou. Então, para eles, para mostrar que eles estão alegres para alguma coisa, tipo, que seja culto, eles dançam. Então, um culto que, por exemplo, um africano de qualquer país vai dizer que foi um culto frio, é um culto que não teve tipo louvor, não teve dança, ele não teve oportunidade de expressar com ritmos, com passos, a alegria dele. Mas a gente vê que ele se baseia muito só no versículo e não entende, muitas vezes, o contexto, sabe? Porque, às vezes, entra aqueles passos de dança do mundo, então já não é aquela coisa mais tipo, pura, assim. Exatamente, é. Eu dei um ensino para eles uma vez lá sobre as danças, peguei a cultura deles mesmo, né? As danças deles mesmo, da cultura moçambicana, não da cultura da igreja, mas da cultura moçambicana. Peguei alguns vídeos da internet deles dançando, o nome das danças que eles faziam e disse, isso aqui não é igual ao que vocês fazem? Eles disse, é igual, então. Se é igual é mundano e Deus não aceita isso como louvor. Deus não quer uma expressão corporal, Deus quer uma expressão espiritual do crente. E aí fomos explicando e Deus foi abençoando. Hoje, Glória a Deus. principalmente na sede, eles não dançam. Ninguém dança mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eles conseguiram entender que Sim. era diferente, né, daquilo que eles pensavam. Porque muitas vezes os pastores falam que não pode mais sem se basear na palavra de Deus. Então, isso é uma questão que a gente vê que em qualquer país da África tem muito isso, essa questão de dizer que não pode. Mas por que não pode? Não se baseia numa palavra. Não, segundo a palavra de Deus, tem uma diferença entre essa dança que o Davi fez e a dança que vocês estão fazendo. Sim, eu expliquei para eles, peguei uma dança, até peguei na internet, os judeus dançando, e mostrei para eles como é que era a dança dos judeus. Não era uma dança sensual, era apenas em círculos, eles ficavam em círculos pulando, louvando a Deus. Isso se chamava dança para eles. É diferente daquilo que o moçambicano ou o africano, né, faz como dança. E eu vi assim que eles iam para frente do altar e queria fazer melhor do que o outro. Um fazia e o outro olhava, não, vou fazer melhor. E tentava fazer melhor a dança e aquilo virava A competição. uma coisa bem carnal, assim, saíam rindo, suando, mas não tinha nada espiritual, não sentiam nada de Deus. E aí depois que nós demos esse ensinamento, os cultos começaram a ser culto de lágrima, derramamento do poder do Espírito Santo. A maioria dos jovens, se não todos, hoje são batizados com o Espírito Santo. Muitos milagres aconteceram lá na igreja depois que eles pararam de fazer isso. Glória a Deus. E, pastor, como é a realidade no mundo espiritual? Como é o mundo espiritual na África? O senhor pode nos trazer também. A gente sabe que existem muitas manifestações sobrenaturais. Existe muitos, como aqui no Brasil, né, tem, como é que eu vou dizer assim, muitos mitos, né, muitos contos, né, que falam tem aqui o mito do Saci Pererê, essas coisas assim, né? Sim. Lá na África, por ser um país que realmente sempre foi um país envolvido com magia, então tem muito isso também lá, né? Mas o mundo espiritual lá é muito mais pesado do que aqui no Brasil. Nos cultos, tu sentia uma liberdade muito grande porque os irmãos estavam adorando, então era uma coisa muito, muito maravilhosa. Mas quando saía da igreja, eu tinha pavor de sair de dentro de casa para fazer alguma coisa, para fazer umas compras. Eu tinha pavor porque a gente sentia o mundo espiritual na rua, né? A gente sentia
o mundo espiritual na rua, no mercado, onde a gente fosse, a gente sentia aquela opressão, aquela coisa maligna que envolvia o país. Então eu tentava fazer tudo numa vez só. Tudo que eu precisava fazer numa vez só para ficar dentro da minha casa, lá no meu pátio, quietinho lá dentro. Isso aí nos dias de culto para a igreja. Porque a opressão era muito forte. Então, A gente vê que o mundo espiritual ali é uma realidade, né? Porque muitas pessoas pensam que vai depender muito de países. Por exemplo, o norte da África é mais muçulmano, assim, mas tem uma opressão, sabe? Eu vejo que uma das questões que faz que nós vemos a pobreza é esse mundo espiritual. Porque onde há uma ação do diabo, claro, em todos os lugares tem, mas tem lugares que tem mais. A gente vê um impacto do mundo espiritual no mundo físico. E a gente vê pessoas não prosperando, a gente vê doenças, a gente vê várias coisas assim. e o No... próprio evangelho lá, irmãs, o próprio evangelho é um evangelho misturado Sim. com a feitiçaria. Eu vou contar uma história para vocês aqui, que aconteceu agora, antes de eu voltar, nós fizemos um trabalho grande lá, um trabalho bem grande, onde todos os pastores do nosso ministério lá na África vieram participar. E nós montamos uma diretoria. Então, alguns pastores que sabiam que nós íamos montar diretoria, pagaram para outros pastores para vir, para que eles, se fosse, por exemplo, fosse feito votação, votasse nele. Tá entendendo? E aí, só que eu não fiz por votação, eu fiz por uma direção de Deus. Deus já tinha me dado os nomes e eles não sabiam como é que tinha acontecido. E no dia, então, eu chamei os nomes dos pastores que iam fazer parte da diretoria: vice-pastor, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário, vice-secretário, enfim. Montamos a diretoria da igreja. E esse pastor que foi lá, que estava com a intenção de ser alguma coisa, não foi chamado. E ele falou com um dos que foi chamado e disse assim: o senhor não me empresta seu casaco? Eu trouxe só um casaco. E eu precisava de um casaco para o final do trabalho. E o pastor emprestou o casaco dele. E como eles iam ficar 3 dias lá, eles trouxeram mais um terno, né? E esse pastor disse que só tinha um casaco e precisava de um casaco. E esse pastor, então, emprestou. Só que o pastor emprestou e o outro pastor pegou e foi embora. E o pastor chegou e disse para o secretário, disse: olha, eu não quero mais esse cargo. Por que não? Porque o pastor esse pegou o meu casaco e foi fazer macumba para mim e para os meus filhos, porque ele queria o cargo e o missionário deu o cargo para mim e não deu para ele. Aí o secretário veio falar para mim e eu fui falar com esse pastor. Eu disse: não, meu irmão, tu é servo de Deus, por mais que possa fazer alguma coisa, não vai acontecer nada contigo. Então vocês veem como a obra de Deus é na África. Meu Deus. E ele estava apavorado, ele disse: eu não quero que meus filhos morram. E esse pastor vai fazer macumba contra mim. Misericórdia. E a gente vê também, não sei se o Senhor, tenho certeza que o Senhor já teve essas experiências da pregação do evangelho da prosperidade, que muitos pastores no continente africano pregam. Que é aquele evangelho, vem para Deus, dá isso, Deus vai te abençoar, faz campanha, só sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre nunca a Bíblia como ela é, tipo, a doutrina, pregar a Lá verdade, né? todo mundo praticamente é cristão. No Moçambique. Todo mundo faz parte de uma igreja. É muito raro alguém não ser de uma igreja. Então, existe assim, a igreja cristã, eles colocam tudo no mesmo balaio, né? Então, o católico, os adventistas, os mormons, o testemunho de Jeová e os crentes pentecostal, junto com as outras igrejas luterana, batista,
é tudo cristão para eles, né? Então, tudo é a mesma coisa, tudo é igreja. Então, tem a igreja cristã, que envolve essas igrejas todas, e tem os muçulmanos, né? O islamismo. Mas a maioria esmagadora lá são cristãos, dentro dessa linha onde os mormons, adventistas e católicos entram juntos. E os pentecostais, os pastores dali, que são pentecostais, o que eles fazem? Eles vão para outros países, eu não me lembro agora qual é o país que eles vão, mas é um país que tem um pentecostalismo um neopentecostalismo muito forte, que fala muito sobre riqueza, prosperidade. Não é E eles Nigéria? vão, eu acho que eu não me lembro agora, pode ser que seja. Daí eles vêm de lá, vem desse país e traz o que os pastores de lá, que são seus pais, eles trazem de lá e começam a pregar ali. É uma coisa terrível, uma coisa terrível. Uma vez eu estava hospedado numa pensão e de manhã eu saía, fazia meu devocional e saía para ler a Bíblia, a revista da escola, ficava ali numa sombra, do lado de fora. E aí uma menina que era gerente lá, eu digo menina, né, mas ela já era até casada. Ela era gerente e ela chegou perto de mim e disse: "O que você está fazendo?" "Estou lendo a Bíblia. Estou lendo a revista da escola da nossa igreja." Aí eu comecei a explicar para ela o que era ali, o que estava falando. Disse: "Ah, eu não conheço isso aí." "Ela nunca ouviu falar sobre isso?" "Não." "O que prega na tua igreja?" "Ah, lá prega que a gente vai ficar rico, que o crente não pode ficar doente, e doença é maldição, que Deus tem riquezas para nós e coisa e tal." Eu digo: "Não, isso não é o evangelho." Aí eu comecei a explicar para ela, e ela disse: "Eu nunca ouvi falar sobre isso, nunca ouvi falar o que o senhor está falando aí sobre obras da carne, sobre o que é a igreja verdadeira." Então, porque é assim que eles vivem lá, um evangelho falso. Sim. E o acesso às Bíblias, como é? É muito difícil, porque as Bíblias lá são muito caras, e como eles têm vários dialetos, né? Sim. Sim. A língua oficial lá é português, mas eles têm vários dialetos. Tem o Inhungue, tem... são vários Uhum. dialetos deles lá. Então, tanto o acesso à Bíblia em si é muito difícil, como também o acesso à linguagem deles, né? Porque, por exemplo, lá em Maputo, que é a capital, eles têm um dialeto. Em Tete tem outro dialeto. E já na divisa de Moçambique com Malawi, onde a gente tem igreja lá, tem outro dialeto. Então, não tem Bíblia para tudo, assim. E se tem, é difícil de comprar. Então, nós uma vez fizemos uma campanha com os irmãos aí do Brasil e doaram, não me lembro agora, acho que 100 Bíblias. E eles conseguiram comprar essas 100 Bíblias, que custavam, na época, quase R$ 80 cada uma. Bíblia comum, assim, não é Bíblia de estudo. Bíblia só a palavra mesmo ali, não tem nem aquelas referências que tem em algumas Bíblias, né? É só a Bíblia mesmo. Mais de 80, quase R$ 80. Então é bem difícil. Sim. Irmã Ruth, tem mais alguma pergunta? Não. E, pastor, se nós acessarmos ali o site do Portas Abertas, na lista mundial de perseguição, até vi ontem que Moçambique está no 39º lugar na lista de perseguição severa aos cristãos. Como que é essa perseguição, não só ali em Moçambique, mas em toda a África? É mais sutil, é mais velada como no Brasil, ou é mais patente, mais evidente? Irmã, na África, a África é um continente grande, né? Então a gente não, a gente sabe o que as notícias dizem, que nem a irmã está dizendo aí. Agora, Moçambique, eu posso dizer para a irmã com mais precisão, porque a gente esteve lá. Sim. Então, existe assim, dois tipos de perseguição. A perseguição islâmica, que está no nordeste da África,
no nordeste de Moçambique, que é lá em Cabo Delgado, que faz divisa com Tanzânia. Tanzânia é um país muçulmano, então alguns muçulmanos lá, meio que terroristas, eles atravessam por meio dos matos lá, atravessam a divisa, a fronteira de Moçambique com Tanzânia, e encontram algumas aldeias cristãs e dizimam as pessoas. Dizimam, degolam, estripam, matam mulheres, crianças, dizimam. Essa é uma das perseguições, mas é ao nordeste de Moçambique. Onde nós estamos também tem islâmico, mas eles são assim, tipo o católico nosso aqui. Sim. Então nem aí, né? Não guardam a sexta-feira como um dia sagrado, eles não podem beber, mas bebe. Então nem aí, né? Então eles estão mais para o comércio. Sim. Já tem um outro tipo de perseguição que é governamental. Por exemplo, nós estamos tentando registrar a igreja do ministério lá desde que nós começamos lá, desde que o pastor Humberto foi para lá em 2017. Hoje nós estamos em 2024 e ainda não temos o registro, porque eles fazem de tudo para a igreja não ser registrada. Entendeu? Sim. Sempre está faltando alguma coisa, sempre tem que dar dinheiro, a gente não dá, e aí eles ficam fazendo manha. Hoje precisa de 500 membros. Imagine, nós aqui para abrir uma igreja, você vai, por exemplo, em Porto Alegre, para abrir uma igreja, você pega 7 pessoas. 7 pessoas. O pastor, o vice-pastor. Aqui vai ser o pastor, o vice-pastor, o secretário, o vice-secretário, o tesoureiro. 7 pessoas. Você vai, registra a igreja com essas pessoas, pronto. Está registrada a igreja. Com 7 pessoas. Lá precisa de 500 pessoas e todas elas têm que ter identidade, que eles chamam de BI, que é bilhete de identidade. E lá, como muitas pessoas nascem no meio do mato, lá não conseguem vir na cidade para registrar, nós temos mais de 2.000 membros, mais de 4.000 membros lá. Só que com o registro de nascimento não temos tanto assim. É bem pouco. Porque os irmãos estão lá no meio do mato, não têm condições de vir para a cidade para registrar. Tinha um jovem na cidade de Tete e ele queria trabalho, já tinha 18 anos, mas ele não tinha registro. Tinha que fazer o registro de nascimento dele, para manter uma ideia. Então, o governo, ele trava, através dessas coisas, eles querem 500 membros. Tem que ter 500 membros, tirado fotocópia, a gente diz aqui xerox, existe fotocópia da identidade, assinatura, tudo direitinho, né, documentado. E agora o governo já está com um projeto de aumentar para 2.000 membros para abrir uma igreja. Meu Deus. Entende? Sim. E então eles não querem mais que abra igreja em Moçambique. E se abrir, não pode ter, por exemplo, eu sendo um missionário lá, eu não posso registrar a igreja de Moçambique como eu sendo presidente. Presidente de todas as igrejas tem que ser moçambicano. Então, tem várias coisas assim que travam a obra de Deus. Sim. O próprio nome do Ministério Restauração, lá a nossa igreja, ela é conhecida, vai ser registrada como a Igreja do Ombro Amigo de Jesus. Porque se tiver uma igreja com o nome Restauração, já não pode ter outra. Mesmo que mude. Restauração de Vidas, por exemplo. Se tiver uma igreja da Restauração de Vidas e a nossa ser Ministério Restauração, já não pode porque tem restauração. Tem a palavra. Então, já foi difícil de achar um nome. E depois mais difícil para registrar, porque precisa de 500 pessoas. Eles não aceitam as normas daqui do Brasil. Nós fizemos o nosso estatuto e demos para eles não aceitar, tem que ser o estatuto igual ao deles. Tem um monte de coisa assim que eles, né, fazem, o governo faz para que a igreja não avance. E se eles encontram uma igreja, por exemplo, se uma igreja nossa, a polícia chega lá e não tem registro, eles fecham, não pode abrir mais. Né? Graças a Deus que as nossas igrejas nunca fecharam nenhuma,
mas se a polícia chega a bater lá, eles fecham e não pode abrir mais. Então é uma perseguição meio que velada na parte do governo. Eles, não, nós não... Aqui todo mundo pode ter religião, mas quando tu vai a fundo, tu vê que não é bem assim que funciona. Sim. Queremos lhe perguntar se o senhor teve claro, sabemos que o senhor teve várias as experiências do campo missionário, mas o senhor pode relatar uma experiência que impactou a sua vida no campo missionário? A minha maior experiência é o modo como os irmãos da nossa igreja adoram a Deus. É uma coisa marcante. Eu agora estou aqui de volta, estou indo nas igrejas, aqui até vim do culto agora há pouco, e vejo a diferença do modo como eles adoram a Deus. Lá é de alma, eles querem, eles se entregam. Então é fácil de Deus operar, é fácil de Deus batizar no Espírito Santo, é fácil de Deus fazer milagre, é fácil de haver conversão, porque eles querem, a sede deles é muito grande. O modo como eles adoram é uma adoração realmente que vem, que brota da alma. E aquilo é impactante, tu tá no meio deles, assim, tu sente a presença de Deus, porque eles buscam de verdade a presença de Deus. Eu aprendi muito com eles nesse sentido. E foi uma coisa que me marcou demais, o modo da adoração dos irmãos lá. Glória a Deus. Ai, que tremendo. Glória a Deus. E quais são as formas de ganhar almas lá na África? Sabemos que cada país tem uma forma que as pessoas são mais receptivas ao evangelho, outras não. Quais são as formas lá na África Nós de lá, irmã, evangelismo? nós não trabalhamos muito com eu, né? Quando eu digo nós, eu digo eu como missionário. Nós não estávamos muito voltados ao evangelismo, a ganhar almas. Por quê? Porque nós já temos irmãos, já temos igrejas. O que eles precisam lá é ensinamento. Ensino. Sim. Então, quem faz esse trabalho, e faz muito bem esse trabalho lá de evangelismo, são os jovens. Sim. Eles fazem seus evangelismos, eles vão nas casas, eles oram por pessoas. Muitas pessoas vão para a igreja porque os jovens vão lá orar por alguém que está doente, Deus cura, e a família toda vem para a igreja. Sim. Glória a Deus. A estratégia deles é essa. Mas agora nós mesmos, nós trabalhamos mais com o trabalho de ensino. Então, no sábado, por exemplo, nós temos escola bíblica. O dia todo nós tiramos um período de oração e depois começamos a escola bíblica e vamos o dia todo estudando a palavra de Deus com eles ali. E eles têm sede, têm fome da palavra de Deus. E os cultos de quarta-feira é culto de ensino, é culto doutrinário. E então nós temos esse viés, né? E é mais um ensinamento, porque nós temos muita igreja e muitos irmãos. Então não adianta eu como missionário querer encher a igreja de mais membros, enquanto que aqueles que estão ali ainda não têm uma noção real, né? Sim. Por exemplo, uma vez eu preguei sobre mentira. Uma coisa que criança sabe, que mentir é errado, que quem mente é filho do diabo, aqueles versículos ali, né? Fora ficarão os mentirosos. Esses versículos normais, comuns, corriqueiro que a gente sabe. Mas eu preguei num domingo. E para minha surpresa, o próprio pastor da igreja foi para frente chorando, dizendo que nunca tinha ouvido aquilo ali, que mentira era pecado, e chorando, em pranto, disse que se converteu daquilo ali, porque ele não sabia. Sim. Então eles precisam muito de ensinamento. Sim. A maior necessidade deles é o fundamento da palavra, né? A fundamentação bíblica. Isso. Porque, como eu disse, a maioria lá são cristãos, mas misturado com as culturas, os feitiços. Às vezes uma pessoa se converte, ela era feiticeira, se converte e por necessidade ela vira um obreiro, um pastor e monta uma igreja e ela traz junto a cultura do misticismo que ela tinha lá, vê que é meio parecido com o evangelho e coloca junto. E tu acha que é Deus e é o diabo operando, porque eles não têm ensinamento nenhum, não têm uma visão profunda do evangelho. Sim.
E glória a Deus que temos lá uma igreja, um missionário que está lá pronto para trazer esse evangelho puro, pleno, não esse evangelho misturado, esse evangelho que na verdade nem é o evangelho, nem é a palavra verdadeira. Glória a Deus. Até gostaria de frisar aqui, né, aproveitar a oportunidade, que eu voltei do campo missionário, porque a minha mãezinha faleceu, Sim. e o meu pai, que está muito doente, e não tinha ninguém assim que pudesse acolhê-lo, né? Então nós, conversando com Heróis da Fé, a diretoria da Heróis da Fé, pedimos o retorno para cuidar do nosso pai. Estamos aqui na casa dele e agora não sabemos o que vai acontecer sobre a obra missionária, né? Já tem até uma família que está indo para Moçambique. Nós retornamos, então a obra não pode parar. Mas eu agora, no momento, a obra missionária para mim, ela ficou em segundo plano, não por vontade, porque a gente estava lá fazendo a obra de Deus com muito carinho, com muito prazer. É muito bom fazer a obra missionária em Moçambique, apesar de todas as coisas ruins que tem lá, mas a igreja é algo fantástico de trabalhar. Só que a necessidade familiar nos trouxe de volta e a gente não sabe agora o que vai acontecer daqui para diante. Sim. Glória a Deus. A gente vê que Deus sabe de todas as coisas e realmente ele trabalhou, ele vai trabalhar, ele vai continuar trabalhando, né? O que fizemos lá, eu vou dizer para os irmãos que hoje nós temos uma igreja firme lá. Glória a Uma igreja Deus. muito firmada. Hoje nós temos um pavilhão. A ideia era fazer esse pavilhão 25 por 15, não conseguimos, fizemos só 15 por 10, mas já é um grande pavilhão e os irmãos podem cultuar a Deus. Temos várias igrejas compradas, um templo construído padrão Ministério de Restauração do Brasil aqui, construída com a ajuda da Heróis da Fé. Os irmãos contribuíram aqui, fizemos uma campanha, eles até o último, até a tinta foi dada e nós conseguimos fazer uma igreja com o padrão do Ministério de Restauração, cor das paredes, cor das aberturas, tudo igual. Compramos agora também um terreno para construir um prédio para fazer a ESAO lá, essa escola de aperfeiçoamento de obreiro que é feita aqui no Brasil, para ser feita lá para todos os pastores. Glória a Deus. Porque os nossos pastores lá, eles são pastores lá, não são pastores reconhecidos. Então, só depois de fazer esse curso, vão ser reconhecidos realmente como pastores. Então, até lá, eles são chamados de pastores porque estão cuidando de igreja, mas ministerialmente não são reconhecidos. Até porque eles precisam desse aperfeiçoamento. Então, compramos lá um terreno grande, vai ser construído esse prédio e, na medida do possível, os professores daqui vão para lá e vão dar esse curso para que esses pastores realmente sejam pastores ministeriais do nosso ministério. Glória a Deus. Está vendo que a obra está crescendo, né? Avançando. Glória a Deus. Tem uma pergunta no chat, mas o Senhor já respondeu, que é se o Senhor poderia falar sobre a dança e como o Senhor lhe direcionou para falar com eles, mas essa pergunta o Senhor já respondeu aqui por meio da palavra de Deus e mostrando vídeos de danças da cultura mesmo e danças também dos judeus, para eles ver a diferença que há entre uma dança para celebrar, para se alegrar em Deus, e uma dança que vem pela cultura, uma dança sensual, que leva ao pecado, né? E não leva às obras da carne, né? Sensualidade. Exatamente. Glória a Deus. Então, vamos estar lendo aqui as participações, vendo os irmãos que estão participando juntamente conosco. Está participando juntamente conosco, então, o irmão Pedro Wolff, a irmã Daliane Maxorana, de Palhoça, Santa Catarina, a irmã Prisca Benacu, a irmã Catiana Foleto, a irmã Duda Rodrigues, o irmão Ezequiel Pinheiro, a irmã Samara Maia, de Parambu,
juntamente com o pastor Paulo Dutra, a irmã Camila Crisóstomo, o irmão Vanderlei Miller, a irmã Daniela Wolff, o irmão Christian Antunes, o irmão Jorge Wolff, irmão Maicon Souza, irmã Fernanda Clavijo, irmão Andersen, irmão Christian Crisóstomo, irmã Natiele Marques, irmão Matheus Aguiar, da área de Gravataí, irmã Keula, irmã Carla Janaína, irmã Rose Belico, irmã Samara Pou, irmã Andréa Cruz, creio que de Porto Rico. Porto Rico, irmã Jaqueline Souza, irmão Oséias Pinheiro, irmão Cauã Oliveira, irmã Lília Maria, irmã Cátia Brito, irmão Josué, irmã Maria Zuquinha de Parambu, no Ceará também, irmã Tatiana Tiede de Santa Maria, irmão Tiago Procópio está pedindo oração aqui, irmão Eliabe Ribeiro, irmão Natan Guedes, irmã Rita Paixão, glória a Deus. Irmão Josué. Ela estava escutando. Escutou? Escutou tudo. Irmã Cristiana Miller, irmão Jonas Quemuel, irmão Cauã Santos, irmão Ada Wilson, da Serra Gaúcha de Canela, irmão Lucas Santos. Glória a Deus. Então, Glória a Deus. nós agradecemos todos os irmãos que estiveram participando juntamente conosco. Então, vamos pedir para o pastor, o senhor, fazer uma oração por todos Antes de nós. fazer uma oração, a gente queria pedir para o pastor dar uma palavra para aquele jovem que tem uma chamada missionária, que talvez tenha dúvida, será que é de Deus, será que não é, como que vou fazer, quais são as preparativas para poder um dia me tornar missionário, no tempo de Deus, com certeza. O Senhor tem uma palavra para deixar para esse missionário, pequeno Amém. missionário. O jovem que tem esse desejo, primeira Sim. coisa, nunca vai vir no coração de alguém o desejo missionário por uma vontade humana ou por uma vontade maligna. Se tu tem um desejo, se vem um sentimento missionário no teu coração, é certo que é de Deus. O ser humano não quer fazer obra missionária. O diabo não quer ninguém na obra missionária. Então, se você tem alguma chama missionária, algum desejo missionário, pode saber que isso é de Deus. Agora, o tempo, às vezes a gente erra. Eu conheci um irmão que era do antigo ministério, que entregaram uma profecia para ele que ele ia ser missionário, e ele saiu da firma que ele estava, pegou a família e foi para o Paraguai. Quase morreu de fome com a família, porque ele recebeu a profecia e já saiu fazendo a obra missionária sem apoio de ninguém. Então não é assim que se faz. Eu mesmo, veja, eu tinha 24, 25 anos quando Deus falou comigo sobre a obra missionária, e eu fui para a obra missionária com mais de 40 anos. Houve todo um tempo de preparação. Eu também fui apoio. Eu me lembro que Heróis da Fé um dia mandou um pastor que era missionário na África aqui na minha congregação, e eu fiquei impactado, porque eu já estava envolvido com a obra missionária, e eu saí correndo atrás dele e queria que ele me levasse para a África junto com ele. Só que não é assim que funciona. Tudo tem um tempo, uma preparação. Se eu fosse naquele tempo com ele, eu tinha me decepcionado, porque não era o tempo de Deus. Então eu esperei todo um processo, fui primeiro dirigente de congregação, depois fui pastor de área, depois supervisor, e fui crescendo o ministério e aprendendo coisas que lá na obra missionária seriam muito úteis. Então, tudo Deus tem o seu tempo, né? Como diz lá em Eclesiastes 3, tudo ao seu tempo. Deus primeiro chama, depois ele prepara e depois ele envia. Tudo ao seu tempo. Mas se você tem esse desejo não brota da carne e nem brota do inimigo. Esse desejo missionário brota do coração de Deus. Se hoje você não pode ir, você pode contribuir, você pode orar, até o momento que Deus realmente te prepare e te envie.
Glória a Deus. E faça a escola de missões também, para se preparar. Exatamente, é essa preparação. Fazer escola de missão é a primeira coisa que o jovem deve fazer. Aham. Sim. Glória a Deus. Até quem não tem chamada missionária. Até quem tem, assim, por exemplo, ele tem uma chamada evangelística, tem uma chamada pastoral, não vai para fora, mas tem uma chamada pastoral, faça o curso de Missões Heróis da Fé. É um curso que vai lhe ajudar muito. Glória a Deus. Fica aí a indicação. Glória Amém. a Deus. Então, o senhor pode estar orando por nós nesse momento? Vamos orar, então. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por estar aqui junto com as jovens, a irmã Grace, a irmã Vitória e todos os irmãos que estão participando, videologados, do Departamento da Superintendência da Juventude, nesse programa tão maravilhoso que o Senhor tem aberto para que possamos aqui falar um pouco da tua obra missionária, de tudo que o Senhor tem feito e realizado, não só em Moçambique, mas também na Índia, Portugal, Itália, com o pastor Rodrigo Sique, e todos os outros países e locais onde o Ministério da Restauração está. Que o Senhor continue abençoando. E esse jovem, Senhor, que tem uma chamada, que sente no seu coração um desejo missionário, que ele entenda que isso vem de ti, mas que procure se atualizar, se preparar para que o dia que ele for chamado esteja pronto na prateleira do Senhor. Querido Deus, eu oro por esses irmãos que têm pedido pedido oração pelas suas enfermidades. Pedimos ao Pai que o Senhor venha estender a tua mão e fazer o teu milagre acontecer na vida deles, porque nós cremos no milagre do Senhor. O Senhor é Deus de milagre, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e pelas tuas pisaduras, pelos teus cortes, pelos teus machucados que foi feito pelo homem, nós fomos sarados. Então nós cremos, Senhor, no teu poder curador e oramos por cada um desses irmãos para que eles sejam curados em nome de Jesus. E abençoa a cada um que está participando desse programa. É o que eu te peço para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória Amém. a Deus. Amém. Então, nós agradecemos a disponibilidade do senhor. Sabemos que o convite foi um pouco em cima da hora, mas graças a Deus deu tudo certo. Glória a Deus. Então, que Deus lhe abençoe e abençoe também a irmã Rita. E nós também agradecemos todos os irmãos que estiveram participando e a irmã Adelise que esteve ali na técnica. Glória a Deus. Então, nos despedimos com paz do paz. Senhor. Amém. Geração eleita.